Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar, o Luiz, o Sófio e eu, sobre o tema democracia. A democracia está sendo atacada. E nós vimos ontem à noite nos Estados Unidos uma coisa impressionante, coisa que nós nunca tínhamos imaginado de ver. E aqui no Brasil nós também temos alguns problemas, então eu decidi, vamos conversar hoje sobre esse assunto. Democracia. A democracia está sendo atacada. E nós, cristãs e cristãs, o que temos a ver com isso? Como temos que olhar para esse problema e enfrentar esse problema? Fiquem conosco. Se gostarem, dê o seu joinha. Se inscrevam no meu canal, fico muito agradecido. E vamos lá então. Toca a vinheta. Aquele programa na televisão de ontem de noite me deixou assustado, não é? Deram um golpe no coração da democracia. Algumas pessoas até morreram, fiquei sabendo. A gente viu muita divisão, muito ódio e agressões contra a democracia. Tu e o Sófio, que tem mais estudo do que eu, vocês podem clarear as minhas ideias sobre toda essa confusão? Caro Lu, eu vou tentar colocar para ti o que eu estou pensando. As cenas que a gente viu na televisão ontem à noite, elas são o resultado de mentiras e mais mentiras. E hoje, no dia 7, parece que a vida novamente começou a correr sobre os trilhos lá nos Estados Unidos da América, não é? Mas não será fácil a sua continuidade. Certo. A violência, o ódio e a mentira, elas põem a democracia em perigo, sempre. Como eu posso falar, a democracia é um tesouro para ser cuidado com carinho. A democracia vive do encaixamento das pessoas que são cidadãs. Vai daí que suas regras precisam ser respeitadas. Creiam, a democracia precisa ser muito maior que todas as nossas diferenças. Sófio, a democracia dá trabalho. Mesmo quando não há eleições, não é fácil de dar opinião. Aliás, o ato de votar por si só não é suficiente. Tem muita gente que pensa que é, mas não é. A gente precisa formar opinião e depois, de uma forma responsável, fazer acontecer o que se articulou. E esse comportamento, Sófio e Luiz, não vale apenas na política da cidade, do estado e do Brasil. Ele vale para tudo. Eu estou me esforçando para prestar atenção e entender, mas eu precisava de um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para você, Luiz, e para todos que estão nos ouvindo, também para você, Renato. Uma empresa que tem 50 funcionárias e funcionários, ela deseja de repente mudar de local. E por quê? Porque o espaço ficou pequeno, ficou exíguo. E a chefia não quer apenas decidir para onde ir, assim de cima para baixo. E o que ela faz? Ela envolve todo esse pessoal que nela trabalha. E nesta hora, cada colaborador deve ajudar a decidir. Porque todas e todos serão afetados pela decisão que será tomada, no final das contas. Ou seja, como a causa é comum, todas e todos devem ser capazes de expressar suas opiniões. Assim, todos visitam os possíveis espaços onde a nova empresa vai ser instalada para mudança. E na empresa, as discussões se arrastam.
Alguns querem que seja assim, outros querem que seja assado, e num dado momento, uma pessoa mais jovem resmunga lá num canto. O chefe não pode tomar simplesmente uma decisão? Isso seria muito mais fácil para todas e para todos nós. É claro, isso eu também sei. Lá no campo também é assim. Se eu tomo uma decisão de cima para baixo, eu economizo os argumentos ali com o pessoal, não é? Fica mais simples. Caro Luiz, caro Sófio, gente querida que nos assiste aqui no meu canal, pode crer. As primeiras cristãs e os primeiros cristãos fizeram isso de forma diferenciada. Aquele povo também tinha situações comuns e, ao mesmo tempo, difíceis de serem decididas, resolvidas. Será que deveriam falar sobre Jesus apenas com pessoas da sua terra natal, em Jerusalém e Galileia? Ou também poderiam se dirigir para pessoas estrangeiras como romanos, gregos, que na concepção deles eram pessoas pagãs? Será? Interessante. Muito interessante. Eu lembro de ter lido que na época essa questão dividiu a cristandade. Mas eles não resolveram o conflito simplesmente dizendo: deixemos que nossos líderes decidam. O Pedro, o Paulo, ou outra pessoa que caminha ao lado de Jesus desde o princípio deve tomar essa decisão para que possamos dar um passo adiante com mais ligeireza, com mais presteza. Então, mas o que foi que eles fizeram? Eles se sentaram e discutiram muito sobre o assunto. O Novo Testamento, a Bíblia tem dois momentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é a história de Jesus. Ali se registra alguns traços de brigas sérias e até de ferimentos pessoais, a partir das discussões. Paulo chamou Pedro, num dado momento, a rocha da igreja, de hipócrita. Pode uma coisa dessa? Por outro lado, Pedro também deve ter ficado chateado com Paulo. Isso não é uma coisa que se diz assim na cara, na lata. Quer dizer, nem tudo era paz e alegria com essa gente de lá. E os escritos bíblicos não escondem estes fatos da gente. E o que fica de tudo isso? Ora, que um bom caminho não pode ser encontrado apenas em conversas confortáveis e recheadas de harmonia. Eu lembro de um amigo meu que sempre dizia: olha, para chegar a uma decisão tem que ter consenso. Certo, mas esse consenso precisa de muita conversa, muito diálogo, muita doação e muito exercício. Muito bom, sehr gut, sehr gut. Foi por meio dessa luta que as primeiras cristãs e os primeiros cristãos finalmente encontraram um meio termo para a questão, enquanto se perguntavam: quais são as nossas tarefas? A quem devemos nos dirigir? E depois de responderem estas perguntas, o compromisso, a decisão ficou assim: sejam bem-vindos estrangeiros e estrangeiras, sejam bem-vindas, mas não esqueçam de onde veio a fé em Jesus. Ou seja, de quem era a pessoa judia, dela veio a fé. Pois é, Sófio, a palavra compromisso, muitas vezes, ela traz um resultado desgastado. Você há de concordar comigo. Essa palavra também carrega no seu colo muitos desejos pessoais que, no final das contas, não alegram quase ninguém. Mas não precisa ser assim. Para mim, a história da Bíblia sobre como a primeira cristandade chegou a um acordo é um exemplo disso. Nós podemos tomar uma decisão conjunta sobre o que é importante para nós, diferente de nós. Por isso, chegar a uma conclusão de como viabilizar os detalhes para se alcançar o almejado fim é preciso. Eu penso que é por aí o caminho.
Pô, cara, nunca tinha pensado desse jeito. É claro que ao longo da história do cristianismo também houve outros modelos de solução, a saber, dimensões hierárquicas de cima para baixo. Me impressiona, isso quer dizer, o fato de que as primeiras cristãs e os primeiros cristãos da Bíblia lutaram tenazmente para descobrir como entendiam a fé em Jesus Cristo. Qual foi a melhor decisão? Qual seria a melhor decisão para tomar com base no exemplo que Jesus deu? E isso gerou muito debate. Agir assim é mais simpático do que tomar uma decisão de cima para baixo. Olha, sério mesmo, eu tô ouvindo vocês aqui, eu tô me esforçando, como eu já falei. Tem como me dar um resumo de tudo isso que foi falado? Então, pessoal, a democracia é exaustiva. Nós precisamos nos informar, formar uma opinião, trocar ideias com as outras pessoas, questionar nós mesmos e a quem caminha do lado. Nós somos responsáveis pela causa comum. E por fim, ter uma palavra para dizer é muito melhor do que simplesmente deixar que as outras pessoas decidam sobre nós. De Florianópolis, Renato Becker.